Olá, eu sou o professor Davi Bichara e hoje nós vamos falar sobre o FAM como método de triagem nas doenças autoimunes. Eu sou membro do Consenso Brasileiro do FAM em células REP2. E é muito importante discutir isso neste mês de fevereiro, que é o mês de fevereiro roxo, e que dentre as doenças que estão sendo alertadas, conscientizadas, é o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que o médico, obviamente, precisa solicitar um FAM para rastreamento. Nós já fizemos aqui no Brasil 7 consensos brasileiros de FAM. Nós já publicamos 6 e o próximo será publicado num curto espaço de tempo. E por que nós resolvemos fazer consenso de FAM? Antes do ano 2000, cada laboratório liberava o laudo de uma maneira diferente. Então, os padrões de FAM, alguns eram chamados de pontilhado, outro chamava de moteado, o outro enovelado, o outro granular. Então, isso confundia os médicos e pacientes. Ele ia, às vezes, num laboratório, depois no outro, ele tinha num laboratório o padrão pontilhado, no outro o enovelado, e aquilo ficava muito complicado para o médico. E era a mesma coisa. Então, nós resolvemos reunir um colega nosso, o professor Paulo Francesco Antônio, que é o responsável pelos consensos brasileiros, mora em Goiânia, o primeiro consenso foi em 2000 lá, nós estamos completando agora nosso jubileu de prata, 25 anos de pesquisas em FAM, em célula REP2. E de lá para cá, nós fizemos, então, uma padronização, tanto na nomenclatura, porque também não tinha ausência de parâmetros de leitura, e nós criamos, e a necessidade que tinha de definição de grupo de padrões de FAM. Então, fizemos vários consensos, fizemos o consenso mundial em 2014, aqui mesmo no Brasil, em São Paulo. E o que é o FAM, né? FAM a gente chama de fator antinúcleo, é para triagem de autoanticorpos. FAM não é para diagnóstico de doença autoimune. Ele é um teste apenas de triagem e a sua solicitação tem que ser realizada baseada na história clínica, no exame físico e em outros exames subsidiários. E este teste de FAM, ele traz 3 tipos básicos de informação. O primeiro ele é reagente ou não reagente. O segundo, ele é semi-quantitativo. Quanto de anticorpo existe no soro do paciente? A gente sabe que isso tem uma importância. Quanto mais alto o título, obviamente, maior relação com doença autoimune, dependendo do padrão. E uma identificação parcial. Qual é o padrão de fluorescência que esse paciente apresenta? E a que grupo de autoanticorpos ele se associa? Bem, nós temos também que entender que o FAM não está presente só em doenças autoimunes. Embora ele apareça em várias doenças autoimunes, ele pode aparecer numa infecção crônica, ele pode aparecer em doenças neoplásicas, no indivíduo saudável, então, em parente de pessoas que têm lúpus. Então, nós temos que entender muito bem sobre isso. O importante é saber usar este teste. A gente tudo começa com uma clínica. Então, se o paciente tem clínica sugestiva de uma doença autoimune, você vai solicitar o FAM como teste de triagem. Então, você solicita o FAM. E, de acordo com o resultado deste FAM, aonde está a fluorescência, no núcleo, no nucleolo, no citoplasma, no aparelho mitótico, você vai pedir um teste confirmatório. Então, paciente que tem um FAM reagente com padrão nuclear e nucleolar pontilhado, a gente pede o anti-SCL70. E se esse teste for reagente, a gente confirma o diagnóstico de esclerodermia. De tal sorte que, a mesma coisa, você tem um paciente com clínica sugestiva de lúpus, eu solicito um FAM, vem padrão homogêneo, e eu solicito o anti-DNA e o anti-DNA dá positivo, dá reagente, eu fecho o diagnóstico de lúpus. Ou se eu tenho um padrão pontilhado grosso, eu solicito um anticorpo específico chamado anti-SM,
E se este SM for reagente, também é sugestivo e a gente pode até dizer que isso é lúpus. Alguns padrões, eles são mais associados à doença autoimune. Então, todas as vezes que eu tiver um padrão pontilhado grosso, um padrão homogêneo ou um padrão centromérico, eu tenho que suspeitar fortemente que esse paciente tem ou vai desenvolver uma doença autoimune. Por que eu digo tem ou vai desenvolver? É porque os anticorpos, eles precedem a clínica. O paciente pode ter um anticorpo reagente 5, 6 anos antes de ter clínica. Isso tem vários trabalhos publicados mostrando esta situação de que nós vamos primeiro detectar o anticorpo. Por outro lado, tem um padrão chamado pontilhado fino denso, que ele é o mais frequente no indivíduo saudável e encontrado aqui no Brasil, por exemplo, até 13% da população pode ter um FAN reagente com vários padrões e, inclusive, sendo padrão pontilhado fino denso, encontrado aí em 33% dos indivíduos saudáveis. A recomendação é a gente solicitar apenas o FAN. E se ele for reagente, e de acordo com o seu padrão, nós vamos solicitar anticorpos específicos. Até porque a relação da doença autoimune não é com o FAN, e sim com o anticorpo específico. Então, na prática clínica, nós temos vários tipos de teste de anticorpos. A gente precisa entender a síndrome do FAN positivo e idiopático, as 3 dimensões do FAN e, principalmente, como eu vou interpretar um resultado positivo fora do contexto clínico esperado. Um paciente que, às vezes, não tem clínica sugestiva nenhuma e tem um FAN reagente. E aí, como é que eu vou lidar com este paciente? Como eu vou acompanhar este paciente? Então, isso nós vamos ver. Eu uso o FAN em célula REP2, porque tem maior fonte de antígeno, e eu tenho várias metodologias para fazer os anticorpos específicos, como imunodifusão, ELISA, hemaglutinação, Western blot, quimiluminescência e etc. Os autoanticorpos de interesse reumatológico já estão todos definidos. Ninguém precisa inventar nada. É solicitar aquilo que é encontrado nas mais diversas doenças autoimunes. Ou nas doenças reumatológicas, de um modo geral. Na artrite reumatoide, a gente pesquisa o fator reumatoide, hoje também o antipeptídeo citrulinados. No lúpus, nós podemos pesquisar anti-DNA nativo, antinucleosoma, anti-SM, anti-RNP, SSAO, SSB-LA, a proteína P ribossomal. Na esclerose sistêmica, o centrômetro, anti-SL70, fibrilarina. Na polimiosite, RNA sintetases, JO1, PL7, PL12, enfim, cada doença já está definido aquilo que eu devo pesquisar. Da mesma maneira, os autoanticorpos de interesse hepatológico para cirrose biliar primária, hepatite autoimune tipo 1, hepatite autoimune tipo 2, na colangite esclerosante, a gente tem aí ANCA, que pode auxiliar, e também autoanticorpos de interesse gastrointestinal, como a doença celíaca, a transglutaminase tecidual, o endomísio, na retocolite ulcerativa, o PANCA atípico, na doença de Crohn, o ASCA, enfim, nós precisamos apenas saber como nós vamos utilizar. É importante a gente saber que existe uma diversidade de autoanticorpos no lúpus. Até 2011, já se conheciam 180 autoanticorpos que foram detectados em pacientes com lúpus. Agora, às vezes o paciente tem clínica sugestiva de lúpus e você solicita um FAN e ele vem negativo, vem não reagente. E isso não exclui lúpus. FAN não reagente não exclui lúpus. FAN reagente não afirma o lúpus. Isso tem que ter todo um estudo.
A primeira pergunta, quando a gente tem um paciente suspeito de lúpus e o FAN é negativo, é assim: o laboratório lê padrões citoplasmáticos, onde foi feito aquele exame. Esse paciente tem SSA-RO, anti-RNP, ele tem antifosfolípides, uma cardiolipina, beta-2-glicoproteína, ele tem o DNA de cadeia dupla, o DNA nativo, o anti-DNA nativo. Então, às vezes, na presença desses autoanticorpos, o FAN pode negativar. Às vezes, o paciente está tomando corticoide, e o corticoide pode negativar o lúpus. Então, são outras situações que podem ocorrer também no laboratório. Então, na suspeita de lúpus, eu posso solicitar o FAN, o anti-DNA, antinucleossoma, anticardiolipina, e nunca esquecer de solicitar o complemento, né? Geralmente, lúpus em atividade, o complemento está baixo. E, obviamente, que esse paciente precisa fazer um hemograma, precisa fazer uma creatinina, precisa fazer um exame de urina de rotina. Você precisa acompanhar este paciente, porque é muito importante os exames de laboratório neste acompanhamento. Então, nós vamos solicitar o FAN e, de acordo com o resultado, que anticorpos eu devo solicitar? Ora, se você recebe um laudo do laboratório de FAN com padrão nuclear homogêneo, você deve solicitar o anti-DNA ou antinucleossoma. E se isto der reagente, o anti-DNA, você praticamente confirma o diagnóstico de lúpus. Se você receber um resultado de um padrão nuclear pontilhado grosso, ele usualmente está associado aos anticorpos contra SM e RNP. Se o anti-SM for reagente, deve ser lúpus. Se o anti-RNP for reagente, doença mista do tecido conjuntivo. Quando você tem um padrão nuclear pontilhado fino e inespecífico, raramente está associado ao anti-SSA-RO ou anti-SSB-LA. E você, quando tem um padrão nuclear pontilhado fino associado a SSA-RO, geralmente o paciente pode ter síndrome de Sjögren ou de Sjögren, que é a síndrome Zika, ou lúpus eritematoso. Hoje a gente está chamando padrão nuclear de pontos distintos. É a nova nomenclatura que nós colocamos no último consenso brasileiro de FAN. A presença de um padrão centromérico, nós devemos investigar esclerodermia, síndrome de Sjögren, cirrose biliar primária. Quando surge o padrão nuclear pleomórfico, geralmente é o anticorpo anti-PCNA e geralmente é lúpus. Então, tem muita atenção, esse é um padrão, o próprio nome diz pleomórfico, a gente tem células negativas, células simulando um pontilhado grosso, células simulando um pontilhado fino. E no padrão nucleolar aglomerado, frequentemente associada à antifibrilarina, nós devemos investigar esclerodermia. Às vezes a gente tem dois padrões múltiplos com pontos nucleares e citoplasmático pontilhado reticulado. Então, o anticorpo pode ser o SP100, antimitocôndria, e nós devemos investigar a cirrose biliar primária. Um padrão muito comum, o aparelho mitótico tipo NUMA1. Então, diante desse padrão e clínica do paciente, nós podemos investigar a síndrome de Sjögren, ou de Sjögren, como alguns chamam. E na vida real, os padrões de FAN podem ajudar? Interessante que foi feito um trabalho por um colega nosso, e ele pegou 918 indivíduos normais e 153 pacientes com doença reumática autoimune. E fez FAN de todos. E o que ele detectou? Aqueles pacientes normais tinham 12,8% de FAN reagente. E os pacientes com doença reumática autoimune tinham 90,1% de FAN reagente. O que mostra que realmente os pacientes com doença autoimune têm alta positividade. E os pacientes normais, e o que a gente diz normais? Eles pegaram pacientes trabalhadores, fizeram um grande questionário, fizeram um teste para doenças crônicas,
para algumas, para dengue, para outras doenças que podem dar um resultado positivo. E uma outra coisa nesse trabalho mostrou é que os títulos muito altos estão mais relacionados com doença autoimune e os títulos mais baixos com pacientes em condições normais. E no consultório, os padrões de FAM ajudam muito. Nós temos 3 dimensões. Nós temos aí o título, o padrão de imunofluorescência e o critério clínico. Então, a gente precisa entender essas 3 dimensões para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível para auxiliar nossos pacientes com doenças autoimunes. E como eu vou lidar com resultados positivos para autoanticorpos fora do contexto clínico esperado? Pegamos um paciente, ele tinha um FAM homogêneo em título alto por vários anos e era assintomática. Quando ela ficou grávida, no 7º mês pós-parto, ela desenvolveu artralgia e síndrome nefrótica. E aí foi feito o anti-DNA e ela tinha o DNA reagente 1:160 e com complemento baixo. O que veio mostrar, ela desenvolveu lúpus depois e ela era assintomática com um padrão homogêneo. Quais são os possíveis significados para um achado de um autoanticorpo fora do contexto? A primeira, eu posso ter manifestações precoces de condição autoimune incipiente. Uma doença logo no início, eu posso ter já um FAM positivo, como eu falei, aparece até 6 anos antes. Esse FAM fora do contexto pode ser uma manifestação mínima de uma condição autoimune espectral. Sempre é bom perguntar o que o paciente está tomando. É fundamental. Nós tínhamos, por exemplo, um caso de uma autoimunidade, autoanticorpos e fármacos, né? O paciente tinha uma anemia hemolítica a esclarecer, ele tinha um FAM homogêneo com título alto, 1:1280, e estava tomando pravastatina. Quando suspendeu a droga, desapareceu a anemia deste paciente e o FAM, que era homogêneo, apareceu um novo FAM com pontilhado fino denso, que é aquele padrão normal para a maioria dos pacientes que não têm doença autoimune. É muito bom entender que há uma dissociação temporal entre autoanticorpos e manifestações clínicas. Então, essa linha verde, ela representa níveis de autoanticorpos. A linha serrilhada, manifestações clínicas, né? Então, o autoanticorpo aparece muito bem cedo. Se a gente pegar a linha do tempo, você vai ter aí autoanticorpo detectável e, depois de muito tempo, a lesão tecidual. Então, os autoanticorpos precedem a eclosão clínica de várias doenças autoimunes. O fator antiperinuclear aparece muito cedo, antes do paciente desenvolver artrite reumatoide. Anti-insulina, o diabetes tipo 1. Antiperoxidase tiroidiana, para tireoidite de Hashimoto. Anti-DNA, aparece 5, 6 anos antes do lúpus. E assim por diante. Isso foi detectado, um trabalho muito interessante, na Marinha Americana. Eles coletavam sangue anualmente dos marinheiros e depois estocavam numa soroteca, e quando algum deles desenvolvia uma doença autoimune, eles pegavam o sangue desse paciente e começavam a fazer testes de anticorpos, de anti-DNA, de FAM, e viram que, num grande número deles, 5, 6 anos antes da clínica, o paciente já tinha anticorpo reagente. Às vezes, só dando tempo ao tempo. O paciente tem um FAM reagente, a gente está acompanhando, ele não tem clínica, e aí você pede para ele voltar a cada 6 meses, a cada ano, faz hemograma, faz creatinina, faz exame de urina, faz complemento, e está tudo bem,
e você continua acompanhando. Depois de algum tempo, ele aparece com uma doença autoimune. Então, nós podemos ter aí FAM fora do contexto clínico, por distúrbio imunológico transitório, infecções. Nós fizemos várias publicações já aqui, na nossa região, de pacientes que têm FAM reagente, porque tiveram dengue, porque tiveram hanseníase, porque tiveram HTLV1 ou 2. Então, essas doenças virais crônicas, elas podem cursar com FAM reagente. Uso de drogas, tumores também pode ter FAM reagente. Os autoanticorpos podem ter um traço familiar. Então, você, às vezes, tem várias pessoas da mesma família reagente. Por exemplo, uma família, uma garota de 4 anos, com FAM reagente, mas ela assintomática. O irmão de 5 anos, assintomático, com FAM reagente. E a mãe assintomática, com FAM reagente. Então, isso também, obviamente, já foi demonstrado e vários artigos publicados sobre isso. E também tem o que a gente chama, e o americano usa muito essa expressão, que é o incidentaloma. É aquela pessoa que, por acaso, solicitaram FAM e ele não está associado a nenhuma doença autoimune. O que é interessante, mesmo sabendo que esses anticorpos aparecem antes da doença, não existe recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia para rastrear pacientes. Alguns países já fazem isso. Tem alguns países, como a Itália, tem locais que eles fazem rastreamento para doença autoimune. Então, quando o paciente vai fazer um check-up, eles colocam no meio os autoanticorpos antinucleares, solicitam um FAM para este paciente. E qual é a vantagem de fazer isto, né? É que você pode chegar antes. Então, você chega antes de uma artrite reumatoide, e hoje, com toda a terapia que tem, com toda a evolução, com os imunobiológicos, esse paciente, com certeza, não vai ter nenhuma deformação nas suas mãos, nos seus dedos, e isso é muito importante. Então, autoanticorpo positivo em indivíduos aparentemente sadios pode acontecer no distúrbio autoimune transitório, pode acontecer numa manifestação mínima de autoimunidade, pode ser uma doença autoimune incipiente e pode ser um sadio genuíno, um incidentaloma. Então, o importante é a gente entender melhor isso. O problema FAM. FAM é um nome até que a gente não gosta de utilizar, porque quando a gente fala FAM, a gente está falando fator antinúcleo, fator antinuclear. E esse termo não identifica tudo que é visto no TERT. Então, eu não olho só o núcleo da célula quando eu vou fazer o exame. Eu olho o nucleolo, eu olho o citoplasma, eu olho o aparelho mitótico, de tal sorte que eu poderia ter, como muitos laboratórios não leem padrões citoplasmáticos, vai sair um FAM dali negativo, mas o paciente tem um padrão citoplasmático. Então, todos devem ser treinados para lerem padrões citoplasmáticos para não sair um FAM negativo. Então, nós criamos as árvores de classificação, criamos a árvore dos padrões nucleares, nucleolares, os padrões mistos, os padrões citoplasmáticos. E no Consenso Mundial de FAM, foi criado também uma árvore de classificação. Então, hoje nós temos tanto o Consenso Brasileiro como o Consenso Mundial. Todos dois têm sites específicos, né? E que todas as informações estão nesses dois sites. Então, quando você receber um FAM, um resultado, que você não sabe o que significa aquele padrão, basta entrar no site do Consenso Mundial ou no site do Consenso Brasileiro, que lá vai dizer aonde aparece aquele padrão, quais são as principais relações de autoanticorpos, todas as informações disponíveis nos dois sites. O que o consenso trouxe na prática do laboratório clínico? Para o analista, para quem lê o FAM, praticidade e aprendizado.
Para o paciente, um resultado confiável. E para o médico, uma contribuição diagnóstica e uma fonte atualizada de informações. Então, qualquer profissional hoje pode entrar no site, tudo é gratuito, obviamente, e ter as melhores informações sobre como interpretar de maneira correta um resultado de um FAM. Fizemos o consenso, o sexto, em 2019, essa é a nossa equipe do sexto consenso, e nesse consenso nós tivemos várias modificações, criamos os padrões compostos, os padrões mistos, modificamos o laudo. Hoje nós sugerimos que no laudo tenha o padrão e leve o número desse padrão. Então a gente coloca padrão homogêneo, entre aspas, AC1. AC1 é o autoanticorpo número 1, que é o homogêneo. E a gente coloca uma observação que está aí, que é para outras informações sobre relevância clínica, consultar as páginas www.rep2.com.br, que é o padrão brasileiro, é o nosso padrão nacional, e o anapartens.org, que é o padrão mundial, que é o consenso mundial de FAM. Dizer que o primeiro consenso de FAM no mundo foi o nosso, em 2000, e a partir daí vários países pediram para utilizar o nosso consenso, fizeram os seus consensos também utilizando o nosso como padrão, e o próprio consenso mundial surgiu a partir dos nossos consensos brasileiros. Então, uma grande contribuição que nós podemos dar para a medicina brasileira e para a medicina mundial foi criar esses consensos brasileiros de FAM sobre o comando do professor Dr. Paulo Francisco Antônio. Bem, e nós fizemos redefinição de grupos mistos, isso tudo está na publicação, definição para padrões complexos, esses padrões múltiplos que também foram criados, quando a gente tem mais de um padrão de anticorpo está presente, pode-se identificar claramente cada um deles. Os padrões compostos, quando a gente tem mais de um padrão decorrente de um autoanticorpo único que reconhece regiões distintas. Isso também é uma novidade. E os padrões mistos, quando a gente tem mais de um padrão está presente, mas não se identifica claramente cada um deles. O exemplo, o padrão nuclear pontilhado fino e o nuclear homogêneo, que é o AC4 mais o AC1. Então, esses foram definidos padrões complexos, compostos, múltiplos e mistos, e criamos um novo padrão. É o padrão nuclear pontilhado fino de pontos distintos. Então, hoje, quando a gente libera esse laudo, a gente está dizendo para o médico, olha, é síndrome de Sjögren ou síndrome de Sjögren. Então, ele aparece quase que exclusivamente nesta situação. Os autoanticorpos são imunoglobulinas que reconhecem antígenos presentes nas células e nos órgãos do próprio indivíduo. Então, a presença de autoanticorpos é característica de várias doenças autoimunes, mas não é específico de autoimunidade, uma vez que indivíduo com diversas condições inflamatórias, crônicas e até sadios pode apresentá-los. A interpretação do FAM tem que estar relacionada ao local observado na fluorescência, ao padrão de depósito e à diluição máxima e associação clínica. Hoje a gente utiliza as células REP2. Antigamente, quando nós começamos a fazer FAM, a gente utilizava imprint de fígado de camundongo, e que era bem problemático. Nós tínhamos que criar camundongos no laboratório, a gente só podia utilizar camundongos até 30 dias de nascido, tinha que sacrificar esse camundongo, tirar o fígado, fazer imprint na lâmina, e como são células estáveis, né, do fígado, a fonte de antígeno era muito pequena, a gente reconhecia 4 a 5 padrões no máximo. Quando nós passamos a utilizar a célula REP2, que são células de câncer, de epitelioma humano,
nós passamos a identificar uma infinidade de novos padrões, porque são células que você encontra em todas as fases de divisão celular. Então, você tem aí a célula em prófase, metáfase, anáfase, telófase, com isso facilitando a leitura, com isso facilitando se esse padrão tem uma placa metafásica positiva ou uma placa metafásica negativa, e isso leva informações de sobremaneira para o médico, porque a placa metafásica, sendo positiva ou negativa, ou amorfa, ou a placa pontilhada, ela leva informações importantes. Quando a gente diz para o médico que o paciente, naquele resultado de FAM, tem uma placa metafásica positiva, a gente está dizendo, olha, pesquisa anticorpos contra DNA, histona, cromatina e DNA topoisomerase. Quando a gente libera um laudo dizendo que a placa metafásica é negativa, a gente está dizendo para o médico, pesquisa anticorpos associada ao RNA, SM, RNP, SSA-RO, SSB-LA. E isso tem importância na clínica. É importante lembrar e enfatizar que o FAM é um teste de screening, de triagem. O valor preditivo dele é baixo. No lúpus, por exemplo, é 2,1. E em outras doenças autoimunes, é 9,1. Então, a padronização é muito importante para a gente ter uma ideia também de que ele tem baixa especificidade, esse FAM. As associações clínicas são com alta anticorpos e não com padrão de FAM, exceção com padrão centromérico com forma limitada de esclerodermia. O padrão, ele sugere o antígeno-alvo e não a doença. Ele direciona a investigação da especificidade do autoanticorpo e reforça a hipótese de doença autoimune. Então, é muito importante eu ter a exata noção de, quando eu solicitar um FAM, eu analisar com muita calma qual é o padrão de FAM. É nuclear? É citoplasmático? Qual o título deste FAM? Ele é elevado? Ele é baixo? Títulos acima de 1 para 1.280, eles têm mais forte relação com doença autoimune do que títulos baixos. Mas se é um padrão pontilhado fino, denso, não importa se tem um título elevado. Agora, qualquer padrão pontilhado grosso, homogêneo, centromérico, a gente sempre vai estar atento que provavelmente esse paciente pode ter ou terá uma doença autoimune. Este é o site do Consenso Brasileiro, que é o rep2.com.br, e obrigado pela atenção.